Olá, eu sou Letícia Serve e está começando o novo Sintonizou, o podcast escolhido por você. Hoje é dia 14 de abril de 2020, são exatamente 19 horas e 56 minutos, 28 graus na cidade de Ribeirão Preto e um tempinho bem gostoso para poder ficar em casa e curtir aquela live no Instagram nessa quarentena, né? Porque é o que tem para hoje e para os próximos dias. O podcast de hoje dará início à nossa tríade sobre saúde e alimentação no isolamento, ou seja, ainda teremos outros 2 episódios sobre esse mesmo tema que você pode conferir aqui mesmo na nossa plataforma digital. E o assunto de hoje é alimentação. Como manter uma boa alimentação estando em casa 24 horas bem pertinho de uma geladeira, um armário cheio de guloseimas, cada hora beliscando um negocinho aqui e outro ali. Quem aí já não ganhou uns quilinhos a mais na balança, né? Nós estamos apenas no começo de abril e eu já ganhei quilinhos pro ano inteiro. Então, diante dessa situação, ficamos sem saber o que fazer, porque parece que toda hora o nosso organismo quer comida. Mas por quê? Quem vai nos explicar isso hoje é a nutricionista doutora Raquel Perucci. Nutricionista clínica formada pela Universidade de Ribeirão Preto e mestre pela USP na Faculdade de Medicina, também em Ribeirão Preto. Especializada em nutrição hospitalar pelo HC da Faculdade de Medicina e especializada em suplementação pela instituição da Consul Pharma High Nutrition e também possui especialização em estética e esportes da Faculdade Clarentiano de Batatais. Com foco em emagrecimento, esporte, bariátrica, idosos, diabetes, problemas metabólicos, filoterapia, gestante e suplementação, publicações em revistas científicas sobre massa muscular, ainda é associada da instituição Círculo Operário, onde desenvolve projetos de nutrição. Depois de um currículo desses, alguém ainda tem algo a dizer? Porque eu só tenho boa noite, Raquel! Boa noite, Letícia. Boa noite, ouvintes. Tudo bem? Por aqui está tudo ótimo, obrigada. Inclusive, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje, que com certeza será muito rica de informações e esclarecimentos para quem nos acompanha e deixou a sua dúvida nas nossas redes sociais. Raquel, vem cá, você já atacou a geladeira nessa quarentena? Porque muitos dos nossos ouvintes querem saber como não atacar ficando todo esse tempo em casa, porque tá complicado, viu? Então, Lê, a questão dessa vontade, né, de atacar a geladeira o tempo todo, ela vem principalmente da ansiedade que é gerada nesse momento, né? Muitas pessoas preocupadas com a saúde, com a economia, com os familiares, né? E isso dispara, né, alguns hormônios do estresse, que tem ligação com a parte do apetite, né? E temos que lembrar alguns mecanismos que podemos utilizar para driblar um pouco isso, né? E quais são esses mecanismos? A primeira de tudo, também fazendo um gancho no período que estamos, né? Hoje é período do outono, um período que as chuvas acabam diminuindo, começa a ficar seco e a propensão para uma queda de resistência devido à amplitude térmica que acontece. Então tem dias que está 30, tem dias que está 15, tem dias que está 20. Uma coisa que vai ajudar muito, tanto na ansiedade pela parte do apetite, quanto até na imunidade, mas principalmente contribuindo para a questão, né, do apetite, é a hidratação. Então, beber muita água é o primeiro mecanismo que a gente pode colocar aí na nossa rotina. Sim, a gente vem ouvindo bastante desde que a gente se entende por gente que é muito importante beber água mesmo, mas qual a quantidade necessária, assim, ideal para a gente beber por dia? A quantidade de água necessária é individual para cada um, né? Então, o pai é diferente da mãe, que é diferente do filho, que é diferente do marido, que é diferente da esposa, né? Dos netos. Então, cada um tem uma quantidade de água. E quanto maior o indivíduo, maior essa necessidade. Então, indivíduos obesos necessitam de mais hidratação pelo volume corporal. E aí a hidratação, né,
principalmente com água, né, mesmo, ela vai gerar vários mecanismos de saciedade por conta da dilatação estomacal. Se você for agora procurar um copo d'água, uma garrafinha e tomar por volta de 400 ml, algumas pessoas notam que sente uma certa pontada, né? E na maioria das vezes a questão do apetite ela fica muito mais controlada, porque o volume está todo tomado por líquidos, né? E então, assim, uma coisa que eu chamo a atenção aqui para as pessoas é a questão da fome fisiológica e a fome emocional. Então, como eu estava falando antes, né, a questão da ansiedade nesse período de preocupações, né, faz muito dessa fome ser emocional. Então, o primeiro mecanismo que a gente consegue fazer para diferenciar é se hidratar bastante, né? Porque aí o volume, né, estomacal vai estar preenchido com líquidos e a gente vai ter um tempinho para pensar melhor se isso é uma fome fisiológica ou uma fome emocional. Tá vendo, pessoal? A fome pode ser emocional, sim. Então enche esse buchinho de água aí. E, doutora Raquel, como é que a gente consegue saber se a fome que a gente está sentindo agora é emocional por conta do momento que a gente está passando ou se é algo que o organismo precisa mesmo? Como é que a gente diferencia essa fome? O primeiro mecanismo que a gente pode fazer para diferenciar é prestar mais atenção na nossa hidratação, né? Lógico que outras coisas que podemos prestar atenção é se durante o dia estamos consumindo alimentos ricos em nutrientes. Então, reino vegetal, né? Folhas, frutas, legumes, leguminosas, né? Às vezes as pessoas passam o dia inteiro pensando só naquele doce, na pipoca, no pão, né? Mas será que a ingestão de outros alimentos que vão contribuir para a nossa imunidade está sendo observado? Ou o pensamento está só lá no junk food, né? Então, esse prestar atenção, né? Eu faço muito com meus pacientes. Eles relatam, né, a rotina e algumas das observações dentro da parte da consulta é chamar a atenção de se teve mesmo alimentos ricos em nutrientes numa quantidade adequada, né? Eu acho que se a gente parasse para pensar nos nutrientes que a gente está ingerindo, talvez isso preencha um pouco mais o nosso tempo, ao invés do pensar nos outros alimentos que não vão trazer tanto benefício para a gente. Apenas benefício emocional, né? Que muita gente recorre por conta da ansiedade desse período, mas assim, a questão do nutriente é que vai envolver a nossa imunidade para a gente ter um período aí com mais tranquilidade em relação ao enfrentamento das doenças, né? Bom, falamos aqui que é importante sim ingerirmos água de acordo com a nossa massa corpórea, mas o que o pessoal tá querendo ingerir mesmo não é isso não, viu, doutora? A pergunta que todo mundo quer saber é se é verdade ou se é um mito que o uso de bebidas alcoólicas ajuda a combater o coronavírus. E aí, é verdade ou é mito? A questão da bebida alcoólica é muito peculiar, porque algumas bebidas, né, até apresentam certos valores funcionais, que é o caso do vinho tinto, seco, né, na maioria das vezes, mas muita gente fala, vamos consumir bebida alcoólica, isso vai ajudar, e não é dessa maneira. Alguns produtos, né, como o cigarro, a própria bebida alcoólica, né, que trazem um certo prazer, eles também têm outros lados negativos, como, por exemplo, pessoas que consomem muito álcool costuma ter um certo problema em absorções de vitaminas. Então, quando a gente pega esse princípio, já é uma exclusão dessa frase, né? A bebida alcoólica vai ajudar. Não, né? Porque muita bebida alcoólica vai ocupar o lugar ali do seu corpo na metabolização de algumas vitaminas que estariam te auxiliando. Então, assim, se for com moderação, uma bebida que não tem tanto prejuízo, principalmente o vinho, né, que tem muitos estudos que já comentam sobre o benefício do vinho na parte cardiovascular, então para o coração, né, e alguns outros estudos que estão sendo relacionados, mas lembrando que é sempre com moderação.
porque se consumido com muito excesso, isso vai acabar atrapalhando a metabolização das vitaminas, né? Principalmente as vitaminas do complexo B, e isso vai acabar atrapalhando nossa imunidade. Não vai ajudar em nada. Ah lá, cadê os meus amigos cachaceiros de plantão aqui? Vocês ouviram essa? Porque eu falo, viu, doutor? Eu sempre falo, só que ninguém me escuta. E para você que caiu de gaiato no navio, nós estamos hoje começando a nossa tríade de episódios Saúde e Alimentação no Isolamento. E o primeiro episódio vem com o tema alimentação. Como manter uma alimentação saudável mesmo ficando em casa diante dessa pandemia. Hoje nós estamos com a nutricionista Raquel Perucci, que possui um leque extenso de experiência. Ela é nutricionista clínica formada pela Universidade de Ribeirão Preto, mestre pela USP na Faculdade de Medicina também em Ribeirão Preto, e especializada em suplementação e ainda associada da instituição Círculo Operário. A doutora está nos esclarecendo aqui hoje todas as dúvidas e ainda dando dicas de como continuar se alimentando da maneira correta. Continuando agora nossa entrevista, Raquel, o que devemos mudar na nossa dieta, já que a perda de calorias diárias é menor devido ao fato de que não praticamos mais tantas atividades assim externas? Bem, em relação à questão calórica, né, dos alimentos, lógico que o ideal é a pessoa procurar um profissional nesse momento. Cada um tem uma ingesta calórica, cada um tem uma quantidade de alimentos a colocar no dia, né? Por exemplo, um alimento comfort food muito procurado nessa época, eu vejo até pelos meus pacientes, é o pão. Então, um paciente normal às vezes pode consumir 2 pães por dia, dependendo da patologia, o outro tem que consumir apenas meia unidade, então isso varia de acordo com cada um. Porém, de um modo geral, temos 2 classes de alimentos que acabam trazendo mais caloria pra gente. Essa caloria a gente usaria gastando em energia, né, que é o carboidrato e as gorduras. Né? Então, se a gente conseguir prestar atenção e ao ingerir esses alimentos, né? Então, gorduras são alimentos como manteiga, alimentos integrais na parte do leite, né? Então, requeijão normal, um leite integral, que é um pouco mais gorduroso, alimentos fast food, como a pizza, né, que vai bastante queijo, vai embutidos, né, e os embutidos também de uma forma geral. Tomar cuidado também com produtos sorvetes pesados, com cremes, né, chantilis, pastas de castanhas, que também, de uma forma geral, é um alimento que vai mais gordura. E a gente tem que tomar cuidado de não colocar uma generalização, porque existem gorduras e gorduras, né? Existem gorduras boas, só que mesmo as boas, né, a gente também tem que ter uma certa moderação, porque se a gente lê lá, a castanha do Pará, a amêndoa, ela faz bem para a saúde. Só que a gente não pode sair comendo 1 quilo, né, no nosso dia. Então, os alimentos ricos em gorduras, eles trazem uma caloria maior, e se a gente não gasta essa caloria, ela fica armazenada para um outro momento, ou, né, tem pessoas que não têm esses momentos. Então, o ideal é controlar a quantidade mesmo, né? E aí, em relação aos carboidratos, a primícia deles é fornecer energia para a gente. Então, como a gente não tem um tempo para gastar esses carboidratos, né, evitar os carboidratos mais brancos, né, preferir os integrais, que nos dá um tempo maior para nosso gasto, né? Então, a diferença do integral e do branco, justamente a velocidade com que a gente absorve e gasta, né, esse carboidrato que vai ser gerado glicose, né, dentro da gente. Mais uma vez eu digo a vocês, caros ouvintes, que tuchem água nos buchinhos de vocês, viu? Mas a gente sabe também que não é só de água que um organismo sobrevive, né? A gente precisa de uma rotina saudável, de alimentos certos, que também podem contribuir para esse combate do coronavírus. Mas aí, quais que são os alimentos? Quais alimentos mantêm a nossa imunidade alta, doutora? Os alimentos que são mais significativos na nossa imunidade são os legumes, frutas, verduras
e proteínas, né? Além, né, logicamente, que temos dentro do grupo da proteína as proteínas animais e as proteínas vegetais, e ambas são muito boas e importantes. Por exemplo, o ouvinte, né, que está escutando, se ele não tem uma alimentação saudável, comece o mais rápido possível, né? Eu posso dar algumas dicas aqui, lógico, o ideal é cada um ter a sua particularidade, porque cada um tem uma tolerância, uma ingesta, mas, por exemplo, o café da manhã, almoço e jantar, né? É importante essa alimentação estar rica em nutrientes. Quais as classes que mais têm nutrientes para nos oferecer para a parte alimentar do nosso dia a dia? A parte vegetal, né? Então, legumes, verduras e frutas. Então, aquela pessoa também que não consome fruta e quiser ficar só no legume, né? Pelo menos ingerir alguma classe do reino vegetal. Então, nas grandes refeições que eu acabei de comentar, café da manhã, almoço e jantar, ter fontes vegetais que são riquíssimas em nutrientes nessas refeições. Então, vegetal no café da manhã, né, ou legume ou fruta, vegetal no almoço e no jantar, né, que é a primícia de uma boa imunidade. Porém, né, eu acabei de comentar, não, né, não é só isso também, as proteínas é uma classe muito importante, né? Então, proteínas animais e vegetais devem estar norteando o restante das nossas alimentações, né? O que são proteínas vegetais? Grãos, né? Feijão, vagem, castanhas, grão de bico, soja, feijão branco, entre outros grãos, tá? Né? Todos os dias. Eu sei que tem paciente que fala, nossa, né, mas será que é fácil? Será que é difícil? Né? A gente tem que prestar atenção, né? Se a gente está incluindo essas fontes vegetais no nosso dia a dia, das leguminosas, porque ela vai nos oferecer tanto os nutrientes como proteínas também, né? Então, procurar nas grandes refeições, tá notando quanto a esses nutrientes, né? Eu digo grande refeição, principalmente café da manhã, almoço e jantar. Né? E para quem não é vegetariano, tá colocando fontes de carne, carnes brancas, leves em gordura, né? Então, se o paciente ele gosta muito de carne vermelha, procurar um corte mais magro, grelhado, né? Porque aí é aquilo que a gente estava falando, controlar a ingesta calórica nesse momento. Sim, exatamente, controlar a ingesta calórica. E se for atacar a geladeira, atacar com consciência e criatividade, né? Que, aliás, o brasileiro é muito criativo e hoje existem várias redes sociais que dão dicas de uma boa sobremesa fitness. Você tem alguma página para nos indicar, algum portal, site em que a gente consiga encontrar esse tipo de conteúdo? Um dos principais lugares onde a gente pode encontrar informações assim é no Guia Alimentar para a População Brasileira, né? É um guia que a gente encontra pelo Ministério da Saúde. Quem tiver interesse pode até colocar no Google, né, que o site aparece e tem um conteúdo muito legal lá para ler sobre alimentação. E também tem os guias de acordo com a idade, o guia para gestante, para idosos, para crianças, né, que tem certas particularidades, porque como eu disse, né, no começo da nossa conversa, cada pessoa, né, tem uma necessidade de se alimentar diferente. Então, no site do Ministério da Saúde, a gente tem bastante informação legal. Raquel, se alguém tiver alguma dúvida, como que a gente pode estar entrando em contato com você? Bem, se alguém tiver alguma dúvida, né, se quiser entrar em contato comigo, minhas redes sociais é só você me procurar Raquel Perucci, né, no Instagram. Lembrando que o meu Raquel é com CH. E pode me mandar e-mail se a pessoa necessitar. Meu e-mail é raquelperucci@gmail.com. Se as pessoas quiserem tirar dúvida ou fazer qualquer agendamento, né, é o 016 991 74 8685. É isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio da Tríade Saúde e Alimentação no Isolamento. Gostaria muito de agradecer a presença da Raquel Perucci, que reservou um tempinho para estar aqui presente conosco, tirando nossas dúvidas e dando várias diquinhas. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, Letícia. Fico feliz em ajudar. E até uma próxima. Espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas aí das pessoas. E a nossa missão como profissional de saúde que eu carrego é ajudar o máximo de pessoas a encontrar esse equilíbrio, né? Então, deixa aí um beijo, obrigada pelo convite.
Fiquem em casa se possível, se cuidem e até o nosso próximo Sintonizando, o podcast escolhido por você.